Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Ação Jurídica. Hoje eu vou ter a honra de ser o host, o anfitrião desse episódio, que conta com profissionais altamente qualificados. Profissionais como Sérgio Tajiba, que é mestre em Direito Civil pela Universidade de Lisboa, especialista em Direito Imobiliário, graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade Nacional de Direito, UFRJ. Fábio Almeida, advogado especialista em Direito Imobiliário e Condominial há 30 anos, delegado da comissão da 32ª subseção da OAB-RJ, conselheiro da comissão da 32ª subseção da OAB-RJ, sócio fundador do escritório de advocacia Almeida e Melo. Doutora Rafaela Felizola, advogada especialista em Direito Condominial, com mais de 5 anos de experiência no segmento, pós-graduado em Direito e Gestão Condominial pela FSA, membro da Comissão de Gestão de Propriedades Urbanas, Mercados e Negócios Imobiliários da OAB-RJ e membro da Comissão de Direito Condominial da ABRJ. Hoje nós vamos falar sobre temas relevantes sobre a advocacia condominial, que é a função preventiva do advogado em condomínios. Mas antes da gente entrar no tema, eu gostaria de fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores, iniciando pela Juliana Araújo, leiloeira pública, com mais de 10 anos de experiência no mercado da leiloaria, realiza leilões em processos judiciais, especialmente na cobrança de cotas condominiais. Também RT Negócios, plano de saúde muito caro, economize até 40% do seu plano e aproveite o cashback exclusivo para advogados e membros do judiciário. Entre em contato em @rt.negócios e o WhatsApp 21 97347 5232. Também temos o Contador Condominial, parceiro dos advogados. Proteja seus rendimentos e abra sua PJ com Gilcimar Conceição. Também temos Simone Viana Advocacia, especialistas em direito condominial, de família e sucessões, oferecendo soluções personalizadas para transformar desafios jurídicos em tranquilidade. Deixo aqui meus agradecimentos a todos os patrocinadores e nós vamos agora dar início a esse tema altamente importante para a advocacia condominial. Eu tenho certeza que cada um dos participantes vão agregar de forma muito enriquecedora nesse tema. E para falar sobre a função preventiva do advogado em condomínios, vamos começar com um tema que todos nós sabemos que precisa de prevenção e também é polêmico, tá, gente? Cuidado. Que é a Assembleia Condominial. E para dar início, e também respeitando aí o mês da mulher, respeitando o cavalheirismo, eu gostaria que a doutora Rafaela Felizola começasse a falar alguma coisa de forma introdutória sobre assembleias condominiais, o papel do advogado aí de forma preventiva. Olá, tudo bom? Vamos lá. Primeiro é uma honra estar aqui com essa mesa, cheia de pessoas altamente capacitadas no mercado condominial. E vamos começar com a treta, Porque a assembleia é treta. Com certeza. Eu, antes de me tornar advogada condominialista, eu trabalhei em administradora de condomínio, Então, eu tenho ali a imagem de uma assembleia condominial sem o advogado e com o advogado. E, assim, assustadoramente, tem uma diferença ali absurda na assembleia. Por quê? Porque quando você vai somente com a administradora, todo mundo vai para cima do síndico e da administradora, Mas quando você começa uma assembleia com a figura de um advogado condominialista ali, as pessoas se comportam, porque elas já imaginam que aquela assembleia está sendo gravada, até porque é uma audiência pública, a gente não precisa pedir ali que as pessoas autorizem, a gravação daquela assembleia. E outra, aquela questão do tumulto em assembleia, as pessoas tentam se segurar um pouquinho, até por conta da contravenção penal e tudo mais, chamar a polícia. Mas, assim, a importância do advogado condominialista nisso é justamente intimidar aquele condômino antissocial, aquela pessoa ali que só está ali para falar mal do síndico, a perseguição do síndico, digamos assim. Então, a assembleia é sinônimo de treta, mas tendo um advogado ali, a gente consegue mediar um pouquinho, Fala um pouquinho pra gente, Fábio, as suas experiências também. Com certeza. Assim, a figura do advogado na Assembleia, eu acho importante justamente isso que a doutora Rafaela falou, é a questão do advogado dar o limite
aquele morador, você foi até bondosa em falar porque em alguns casos é crime. Né? Sim. A maioria até, porque acusa o síndico de ladrão, o xinga, então não é uma contravenção penal, é a prática do crime. Sim. Então isso é importante, né? Eu costumo até nas assembleias tentar ver se eu consigo falar primeiro para explicar aos moradores, ali os participantes, qualquer fala dele pode se transformar numa ação civil, numa ação criminal, né? E gerar consequências, né? Quantas e quantas aí a gente vê ação de indenização de síndico contra moradores, porque há uma acusação muito séria. Então, assim, para tentar evitar, porque eles são quantos seres humanos e cada um brigando por um direito diferente do outro. Então, mas pelo menos ele vai pensar 2 vezes antes de xingar o síndico ou de xingar o morador. Até porque eu costumo dizer nas assembleias o seguinte: o vizinho é o parente mais próximo. Verdade. Então, hoje, se você estiver passando alguma situação complicada dentro da sua casa, você vai chamar o seu vizinho. E se você tiver uma treta com o vizinho, que geralmente começa em assembleia, esse vizinho vai facilmente fingir que não está nem em casa. Né? Então, essa é uma questão muito importante, você trazer a realidade para esses moradores que participam de assembleia, da necessidade de viver ali, né, em pelo menos um mínimo de educação. Legal. Concorda? Concordo plenamente, mas um pouco das histórias, né? Existem casos não tão... Na prática, na teoria, a prática é outra, né? Não tão extensos. Não, claro, tudo que seja mencionado é perfeitamente procedente, perfeitamente claro. É importantíssimo. Evita riscos jurídicos absurdamente altos, a depender da situação. Uhum. Né? Agora, muitas vezes a presença do advogado acaba por intimidar as pessoas de certa forma, elas acabam ficando arredias. Sim. E aí entra a nossa necessidade de não ceder aquilo também e tentar conduzir as coisas da melhor forma possível. Sim. Tive assembleias assim que só de chegar de terno e gravata as pessoas já vêm para cima e perguntam: você é advogado? Verdade. De quem? Quem te contratou? Foi o condomínio? Quanto que pagou? Verdade. Fora os outros condôminos que já olham assim. Teve uma vez que eu fui numa assembleia e aí cheguei junto com a condômina, que era minha cliente, aí chegou uma senhorinha do lado: fulano veio com advogado particular. Né? Então, assim, mas vai muito também da necessidade do próprio advogado conscientizar a própria assembleia, ter uma postura também muito tranquila, até para mostrar que ele não está ali para fazer com que ninguém se sinta ameaçado. Sim. Não é trabalho nosso ameaçar ninguém. É trabalho nosso defender o direito do nosso cliente. E que está pelo CNPJ. Ele é advogado do CNPJ. Exatamente. Né? Não do síndico quando particular. Pelo condomínio, até quando nós estamos pelo condômino. Sim, né? Então, sim. É tentar desfazer essa imagem. Eu acho que os advogados condominialistas já chegaram nesse consenso de que é essa postura que tem que se desenvolver. E quem quer entrar no mercado tem que saber que não é uma... Não a é despeito de ser simples. sinônimo de brigas, a assembleia não é necessariamente uma postura muito belicosa que a gente tenha que assumir. Sim. Às vezes um pouco firme, né? Ser um pouco Incisivo. incisivo, É. até para não deixar crescerem para cima do advogado, mas... É interessante, hoje- inclusive, para acrescentar, quando a gente chega na assembleia, o advogado, normalmente tem gente, depende da forma que você é convidado, né? Às vezes você é convidado pela administradora para colocar a ordem na assembleia e ela ser cumprida da forma correta, seguindo Sim, o procedimento sim, correto. Porque já sabe, tem aqueles condôminos, né, que querem fazer a assembleia acontecer de qualquer forma. Aí não quer respeitar ali a liturgia, né, a forma certinho, o procedimento do edital, a votação, quer colocar coisa que não está em pauta para poder falar. Sim. Então, uma prática que eu tenho muito boa quando começo a assembleia, eu já boto logo um ponto ali, ó, de acordo com o Código Civil, de acordo com a legislação tal, a assembleia tem que acontecer dessa forma. Se não acontecer dessa forma, acontecer qualquer coisa, ela pode ser anulada. Sim. Então, eu espero que todos vocês cumpram, né? O rito, o né? item, o Sim, rito, sim. tudo direitinho. Porque essa assembleia pode ser anulada. Então, se você tem um desafeto ou tem problema pessoal com a outra parte, futuramente ele pode vir e anular a assembleia. Sim. Consegui eleger aqui o síndico, tal, não sei o que, comemorou, fez tudo errado, e vai vir o cara e vai anular a assembleia. Sim. Então é interessante já deixar todos eles cientes sobre isso, igual a doutora Rafaela falou.
a contravenção penal, né? Que é tumultuar ali o ato oficial, que acho que é artigo 40, né, da lei de contravenção penal. Isso aí. Então é interessante demais já colocar isso ali, porque as pessoas também acham que é bagunça. Acham que é bagunça. Quando começa, as pessoas, não, vou fazer dessa forma, porque eu sou síndico aqui há 15 anos, síndico orgânico. Isso aí. Aí quando você começa a assembleia, não, mas você está fazendo tudo errado. Que ele acha que é síndico proprietário do condomínio, né? Ele é que manda e desmanda. Ele tem um síndico, eu costumo orientar geralmente os mais meus idosos. síndicos, quando o condomínio tem aquele termômetro alto, pra gente botar ali no edital falando que tumulto em assembleia, contravenção penal, porque a assembleia, ela já começa desde a distribuição do edital. Sim. Porque se você não fizer um edital claro, transparente, né, que as pessoas entendam a proposta daquela assembleia, o tumulto ele já começa antes. Já começa ali, com certeza. E aí você chega naquela assembleia já aquele termômetro altíssimo por conta disso. Sim. Por conta da pauta ali que não está específica, que não está Sim. clara, entendeu? Então a importância também da distribuição de um edital transparente, Sim, né? sim. Nas normas corretas, isso faz muita diferença Sim. na condução. Eu costumo geralmente pedir ao síndico, né, que me encaminhe o edital antes de divulgar, porque às vezes a administradora faz de uma forma, né, que aí você passando aquele raio-x jurídico ali, você já consegue, não bota isso ou bota isso daqui é importante para até a questão do quórum ali. Então isso é importante. E assim, uma coisa que eu gosto muito de utilizar na Assembleia, dependendo dos itens da pauta, eu estudar a convenção, porque qual morador que conhece a convenção? Sim. E a partir do momento que você traz na Assembleia os artigos, os incisos... Na ponta da língua? Na ponta da língua, ele já falou, opa, Verdade. esse advogado, ele já conhece mais do que eu. Se ele está falando é porque é verdade. Você já inibe ali qualquer tipo de rebelião, né, que queiram fazer dentro de uma Assembleia. Então, assim, isso é muito importante, né? E conscientizar os moradores de comparecer às Assembleias, né, com o coração desarmado, de preferência, e conhecer as suas convenções. Conhecer as suas convenções, seu regimento interno, porque, assim, já entra no condomínio sem saber quais são os direitos e os deveres. Verdade. Então, assim, quando você traz todo esse... Você evita até muitos problemas, porque quando eles conhecem os direitos e deveres, eles sabem que aquilo não pode fazer. Às vezes o morador está brigando por uma coisa que ele não tem direito. Sim. E aí acaba causando um problema quando você chama ele à realidade e fala que você está falando errado. Acabou. Né? Talvez seja esse o primeiro ponto que a presença do advogado numa assembleia ou até no ambiente condominial resolve. Ele desmistifica os mitos da lei. Tá? Sim. Eu cansei de participar de assembleia que as pessoas diziam que estava na lei que o quórum de contribuição para o fundo de reserva era 10%. E aí eu argumentava, a outra pessoa argumentava com toda certeza, porque a lei diz que é 10%. Aí você chega num momento que você não tem mais como argumentar e pergunta, tudo bem, a senhora pode me dizer aonde está isso na lei? Só me diz a lei. Assuntos gerais, as pessoas dizem que tem que ter. Leitura e aprovação de ato anterior. E querem deliberar em assuntos gerais Sim, também, né? Sim. Leitura e aprovação de ato anterior. Já vi advogados dizendo que está na lei que tem que aprovar a assembleia anterior. fazer leitura e aprovar. E que se o síndico não fizesse, estava descumprindo uma norma legal. Absurdo, né? Então, Verdade. assim, e a questão de votar em assuntos gerais, a questão de desrespeito a quórum, quantos condomínios não fazem obra voluntária com quórum de maioria simples aprovada em assembleia? Sim, muita coisa, muita coisa. Sim. São várias coisas que acontecem durante a Assembleia que se não tiver o papel do advogado ali para fazer essa prevenção, com certeza vai ser algo que... A GO, eu até oriento a não colocar assuntos gerais. Não. Para ficar bem Porque específica assim, você aquilo trata ali. de prestação de contas, Já é uma previsão demanda. orçamentária. É uma demanda, você ainda vai botar ele... Dependendo aí, o negócio de quem vai for varar à presidir, noite. meu amigo, a Assembleia acaba no dia seguinte. Dia seguinte. Esse negócio Começar a de cobrar por hora na esse Assembleia. negócio de colocar assuntos gerais em ata é uma coisa em pauta, é uma coisa muito interessante. Por muitos anos até hoje, eu dou aula no Secov, que é o Sindicato dos Condomínios do Rio, no curso de administração de condomínios. Aí o André Junqueira pega a parte de legislação condominial, pega a parte de assembleias. E aí o Junqueira dava orientação para os alunos no sentido de que não era nem necessário, e às vezes talvez despiciando, não colocar o assuntos gerais na ordem do dia. E eu comecei a reproduzir isso, que faz todo sentido. Faz sentido. E aí levanta uma aluna, eu lembro o nome dela até hoje, Eliege, se você estiver assistindo a gente, um beijão. E aí ela disse o seguinte, professor, se eu não colocar assuntos gerais na pauta, os condôminos ficam zangados comigo.
Porque é o momento que ele tem de brilhar, ele fica um ano inteiro engolindo coisa, e é o momento que ele tem para soltar aquilo na Assembleia do Condomínio, é o holofote em cima dele. O ego dele explode. exatamente, ali, É né? verdade, né? Ele precisa falar, ele precisa ter o momento dele, né? Exatamente. Então, falando em assuntos gerais, a gente vê a importância, né, de ter advogado e, claro, tem moderadores que chegam na Assembleia e querem falar sobre N coisas, né? Inclusive ter poder deliberativo ali, quero construir uma piscina aqui no condomínio, quero que vote ali, e no assuntos gerais pode. Então, essa conversa de assuntos gerais vai até o dia seguinte, é bem complicado. Sim. Mas, indo lá para o outro item de pauta, né? Vamos nortear aqui um pouco, já que a gente está falando de Assembleia, a gente está lá no último item, assuntos gerais. Vamos subir um pouquinho e vamos para a prestação de contas. Um assunto muito polêmico pode haver a reprovação imotivada das contas do síndico? Eu vou fazer essa pergunta aí para o Dr. Sérgio Tajiba. É polêmica e eu vou deixar com ele essa bomba aí. Polêmica até para contextualizar. Tem muita gente em condomínio que, se você diz na Assembleia como advogado que não é adequado, não é correto você rejeitar as contas do síndico sem motivo, as pessoas já acham que o advogado já está querendo proteger o síndico, mas ele quer, na verdade, proteger o condomínio. Sim. Né? Ação de dano moral movida pelo síndico, caso ele perca a eleição e as contas sejam rejeitadas, se as contas são rejeitadas, é possível que ele perca a eleição Sim, também, sim, a sim. depender da certeza, situação. Sim. Uma questão Né? de moral, né? Então, exatamente. Então, sem contar que às vezes é uma mácula para um síndico até profissional, isso é uma Sim. mácula para o resto da vida Sim, dele. sim. Né? Então, ele precisa saber o que leva à rejeição das contas dele. Sim. Até se o Luiz Arechavala estiver vendo o nosso podcast, um grande abraço para o meu amigo Luiz Arechavala. O livro dele diz que não necessariamente precisa, porque não há norma legal. Com as devidas vênias, eu divirjo, né? E Acompanho o relator. lembrando que não é só uma questão de contraditória ampla defesa, não é só uma questão meramente constitucional. É uma questão de que prestação de contas é uma obrigação. Obrigação se extingue pelo pagamento. Sim. O síndico, quando presta contas, ele está ali pagando a obrigação dele. E o condomínio, quando aprova, o condomínio recebe o pagamento. Né? Ele recebe o cumprimento da obrigação. Se ele rejeita as contas, se o condomínio rejeita as contas, ele está rejeitando o pagamento. Só que nós não podemos rejeitar pagamento sem motivo algum. Sim. Não é uma questão meramente pecuniária, no final das contas. Então não cabe ação de consignação em pagamento. Mas se o cumprimento da obrigação fica impossibilitado por culpa do credor, que é o condomínio, o síndico entra com uma ação para resolver Sim. a obrigação. Não aprova nem rejeita, mas também não tem que prestar contas e no final das contas não Sim. resolve nada. Então, se no final das contas tinha saldo a favor do condomínio, perdeu-se. Sim. Então, uma coisa boba que às vezes pode ter qualquer tipo de justificação. E a gente Sim. sabe que as justificações são muitas, às vezes Sim. até pessoais, e o judiciário às vezes nem entra nesse Sim. meio, né? E a gente sabe que essa questão da reprovação, muitas das vezes, é política também. Sim. Com E certeza. assim, eu também já passei por algumas situações, já acompanhei alguns síndicos que durante a gestão o conselho ele se colocava na figura de síndico e o síndico era o preposto do conselho, então eles achavam que eles mandavam em tudo ali e a gente sabe que não, né? E aí o síndico, principalmente profissional, que ele é imparcial ali na gestão dele, ele tocava o condomínio. E aí já começava uma perseguição do conselho, e aí no parecer das contas, reprovação. E aí você engloba tudo, né? A reprovação, a perseguição do conselho, é um bolo todo, né? Sim. Impressionante. E às vezes você pega um síndico que é altamente operacional e administrativamente ele não tem muito conhecimento. Sim. O cara é o pé de boi, faz tudo ali dentro do condomínio. Aí que eu acho que a administradora, porque muitos contratos da administradora têm essa função de auxiliar o síndico. E Sim, muitos, só um adendo, é conta pool, né? Que é o Sim, extrato da conta sim, da sim. administradora. Então, às vezes, o síndico ele está lá no momento operacional e achando que a administradora está Cuidando. cuidando. E bonitinho. E bonitinho, nada contra as administradoras, mas tem muitos contratos que têm essa função. E quando você dá ao síndico a oportunidade dele justificar a reprovação, você evita judicializar o condomínio, porque às vezes o condomínio com várias ações na justiça, desde que não seja cobrando, você até desvaloriza o próprio patrimônio do Sim. condomínio, os imóveis. Né? Se você faz um levantamento de alguém que vai comprar um apartamento num condomínio e faça um levantamento pelo CNPJ, pô, mas esse condomínio tudo judicializa. Né? Então, são coisas que você pode evitar, porque a gente sabe que as custas são caríssimas para entrar na justiça. Uma demanda demora muito tempo.
que se você não conseguir obter êxito, o síndico pode reverter essa situação. Então, você justificar, que eu acho que já deveria ser uma obrigação do próprio conselho, reprovou, já traz para a Assembleia o motivo, a motivação da reprovação. Sim, não... Para constar em ata bonitinho, né? E aí dá um prazo para ele de 15 dias para o retorno, né? Sim. Justamente porque você puxa uma outra Assembleia, Sim, ou na próxima exatamente. Assembleia, porque ainda mais quando é síndico orgânico, né? Você está lidando ali com o seu vizinho, você vai encontrar com ele no elevador, porque quando você reprova e você não justifica, fica a interrogação de erro, E de assim, alguma fez ou prática não fez? delituosa. É isso aí. e eu vou falar agora na figura de síndica, que eu também sou síndica. Ih, a gente falou mal de Ah, síndico eu- aqui. Mentira. isso aí. Eu, como síndica, quando alguém vem falar comigo, vai ter uma GO, eleição de síndico, você tem interesse de mandar a proposta? Faço um estudo do condomínio, né? E a gente sabe que o mercado, ele se comunica muito. Muita coisa. E aí, quando eu vejo que é um condomínio que tem um histórico assim, né? Um termômetro altíssimo, eu já falo, não. Eu não vou nem tentar, porque eu sei que é um condomínio, né? Que pode manchar a minha imagem no mercado Sim. sem motivo nenhum. Sim. Então, eu vou poupar a minha energia ali, entendeu? Sim. E aí, desvaloriza no seguinte... Os síndicos profissionais vão acabar evitando, né? É isso e a aí. gente sabe que o mercado está se atualizando e não está dando mais para amadorismo hoje. Uhum. Então, o condomínio ele não vai ter um síndico profissional para conduzir e valorizar o patrimônio e vai acabar entrando pessoas que não conhecem ainda no mercado. Isso aí. E acaba desvalorizando não por maldade, mas é por não conhecer mesmo. Sim. Com certeza. Então, essa prestação de contas eu acho bem interessante, essa justificação. Isso eu acho que tinha que vir na convenção. Amarrar em convenção. Em convenção. A reprovação, né, porque não há nada na legislação, mas a reprovação de contas terá que ser devidamente justificada. Como também muita convenção não vem dizendo que você teria que notificar antes de multar. Nem todas vêm. Exatamente. Né? E então, aí, quando não tem assessoria jurídica no condomínio, o síndico vai direto e multa. Sim. Aí é mais um problema. É justamente E a isso. judicialização direta. Estou com um Muita caso coisa. agora que ele já mandou e-mail para o síndico. Se como não notificou, eu vou anular essa multa. Porque já saiu multando. Eu peguei um também, eu entrei com uma notificação extrajudicial, mostrei pro síndico ali que ele não poderia agir dessa forma, Sim. aí ele cancelou a multa. Mas é falta de uma assessoria Tem que ser. jurídica. Então, gente, falamos sobre prestação de contas. Agora a gente vai entrar num tema. Não, na verdade não. Vou mudar aqui a temática. Eu queria que vocês falassem algum episódio, alguma experiência que vocês já tiveram aí em alguma assembleia, alguma coisa diferente aí que vocês já passaram. Alguém tem alguma aí que lembra para poder compartilhar com a gente? Tipo, puxando do nada aqui, são de prestação de contas e trazendo para esse assunto. Sim. Eu já participei de uma no condomínio em Campo Grande, em que assim, a assembleia era de 120, 130 pessoas. Eu não quis sentar à mesa com a síndica, né, que ela tinha pedido. Eu falei, não, vou ficar na... E do meu lado estava um rapaz que ia instalar a lavanderia, aquelas lavanderias automáticas. E tinha um rapaz lá, que ele tinha 5 apartamentos, mas não morava lá no condomínio. E, assim, um sujeito com uma figura bem estranha. Ele veio se aproximando de mim, ele não sabia quem eu era, e do rapaz da lavanderia. Ele falou, pô, eu não gosto dessa síndica. Se eu pudesse, eu dava uma opção de ir na cara dela. Aí eu virei pro rapaz da lavanderia e falei, eu não vou dizer que eu sou advogado do condomínio. Ele falou, não vou nem palestrar mais, que eu quero botar lavanderia aqui dentro. E ficou um clima muito pesado, né, na Assembleia, porque a gente sabe como é que é ali Campo Grande, né? Então, a gente ficou assim, eu fiquei bem preocupado mesmo. Depois eu conversei com a síndica era moradora, mas assim, ela ficou lá por uns 3 mandatos. E ela só conseguiu porque era pulso forte. E um condomínio E emocionalmente equilibrada, né? Muito. E assim, um condomínio muito complicado. Na verdade, não era complicado o condomínio. A construtora criou um complicador para aquele condomínio. As instalações, né? Era o condomínio fase 1, fase 2. Mas toda a área de lazer estava na fase 1. Só que eles venderam como a fase 2 podendo acessar a fase 1. Só que criaram um muro, CNPJ diferente, síndicos diferentes. E como é que ele vai acessar? São condomínios, né? Sozinhos. Ali, né? E aí, olha, o processo, nesse condomínio, eu fazia em média uns 8 prazos por dia. Nossa, mãe. Porque era gente querendo acionar o condomínio
para ter acesso. Teve um dia que eles me ligaram num domingo, porque briga de liminar para cá, briga de liminar para lá, que eu consegui uma liminar para que a fase 2 não entrasse na fase 1, eu era advogado da fase 1, e chamaram a polícia militar, tirando as pessoas da fase 2, porque eles praticamente invadiram da fase 2 de dentro da piscina. Caramba. Eu falei, gente, absurdo, mas o que eu vou fazer domingo agora? Mas a piscina ficava... Na fase 1. E anunciou na fase 2. Olha Como isso. tendo piscina, toda a área de lazer, uma piscina enorme, tinha tudo, toda assim, uma infraestrutura enorme o condomínio. E era uma loucura. Aí a construtora conseguiu abrir uma passagem na garagem, derrubar o muro. Eu falei, gente, na garagem, como é que as crianças vão passar pela garagem? Né, o empreendimento. Não, o condomínio em Campo Grande ficou assim mal falado por muitos e muitos anos, porque realmente era uma briga, ninguém queria. Quando você falasse, tal condomínio, opa, já não quero mais. É o que eu falei, né? A minha fala como síndica. Um morador conseguiu na justiça uma liminar para que a construtora fizesse uma passagem sem quebrar um muro, inclusive com elevador para cadeirante. Poxa. E foi feito. Comprovou E foi que feito. tinha verba, Assim, aí depois eles entraram com a sim. sua indenização. Infelizmente, a construtora entrou em recuperação judicial. E Até aí, hoje não está pronto, então. não, ele já está finalizado. Ah, já. A última audiência que eu participei, a juíza tinha dado uma liminar para que a fase 2 a construtora construísse na fase 2 pelo menos uma quadra ou uma piscina. Sim. A construtora se negou, mas a última audiência que nós participamos foi que pelo menos a fase 2 contribuísse com as despesas da fase 1, né? E desse uma tagzinha para eles poderem entrar, mas nada de quebrar muro, sem usar aquela coisa horrível que desvalorizou o condomínio. E aí, depois disso, a síndica saiu, eu acabei saindo também, Sim. mas Sim. complicado. Complicado, Doutor Sérgio já passou por alguma situação? Eu tenho uma que é feia, inclusive eu vou omitir algumas Omite informações. Melhor bastante. coisa, Por melhor favor, coisa. Por causa por do favor. horário, Aham. inclusive. Uma das facetas do advogado condominialista é, às vezes, aí a assembleia infiltrada. Sim. Né? Vai de Então, morador. você vai pelo condomínio, ele te dá uma procuração, você vai com a camisa normal, uma bermuda, chinelo de dedo, dependendo da situação. Inclusive, numa dessas, eu fui infiltrado. Essa é a primeira, um pouquinho mais curta. Cheguei na assembleia, camisa surrada, uma bermuda velha, chinelo de dedo. Era até perto da minha casa. Aí cheguei, bem, eu vou conseguir me misturar aqui. Aí entra a advogada do condomínio, Marisa Dreis. Aí chega, Serginho, tudo bem? Eu falei, caramba, acabou. Era meu isso que eu falo, disfarce. assim, pega o morador que te conhece e já era. Não, ela era advogada do condomínio, condomínio. acabou meu Marisa, disfarce. Marisa. Mas foi bom que no final das contas o meu cliente e o condomínio se fizeram as pazes Fizeram ali. No as final das contas foi pazes. ótimo, porque a Marisa é muito É. conciliadora. Ela é maravilhosa, inclusive. Conservadora. Um beijo, Marisa. Ela é maravilhosa. Agora, essa outra, fui infiltrado na Assembleia Arraial do Cabo. O síndico, assim, era uma situação feia, assim, muito mal. E... Você foi de sunga, Rio do Cabo, né? Já Não, tava- infelizmente, era perto da praia. Ah, então. Eu cheguei nessa Assembleia às 8 da manhã, eu saí de lá às 5 da tarde e ainda estava rolando. Tá? Desgaste Um condomínio emocional. grande, vários lotes lá, muitos lotes. E aí fizeram uma assembleia para o síndico prestar as contas, porque tinha alguma pendência anterior, etc e tal, mas a oposição conseguiu realmente... não sei se o síndico estava certo ou errado, mas a oposição conseguiu, no final das contas, colocar 90% do condomínio contra o síndico. Então o pessoal com os nervos à flor da pele, etc e tal, aí fomos eu e meu sócio infiltrados. Na época, um sentou de um lado, outro sentou do outro. Aí ficou ouvindo ali, Só que chegou né? uma hora que só tinha, na verdade, 4 pessoas defendendo o síndico lá, realmente. Nossa. Eu, meu sócio e 2 condôminos. Vocês ali. Eu, meu sócio e 2 Contando com condôminos. Aí chegou uma hora que tinha uma senhora, ela sentava lá na frente, eu falei, eu vou sentar do lado dessa senhora, até para entender melhor quais são os argumentos dela, etc e tal. O líder da oposição estava sentado na mesa como presidente. Toda vez que o sujeito pegava o microfone, ela já ofendia o sujeito. Então, assim, de idiota para baixo. Que isso? No meio da assembleia, mas assim, era uma assembleia enorme, um galpão enorme, etc e tal. Falava, idiota, seu bobo, não sei o que, papapá. Bem equilibrada. Isso, dali pra baixo. Aí passou um tempo, a gente batendo, mas assim, nada, as pessoas lá atrás, advogado de porta de cadeia, não sei o que, lá. E já sabia que a gente era advogado, não sabia nem como, né, que a gente tava disfarçado.
Mas às vezes o jeito de falar entrega também, Sim, né? sim. O juridiquês. Aí eu falei, bem, eu não tenho muito o que brigar aqui. Acabou que na prestação de contas, o síndico saiu suspenso, ninguém sabe como a Assembleia suspendeu o síndico do exercício das funções. Assim, um show de horrores que nem advogado conseguia solucionar, nem que tivesse pelo condomínio. Aí, falei, bem, eu vou comer uma coisa. Aí tinha uns lanchinhos assim, contrataram um buffet. E aí tinha um Pra buffet. tentar apaziguar, né? Sim, O sim. Eu clima falei, eu ali. vou lá atrás, eu vou comer Ocupar a alguma boca coisa. dos moradores. Vou comer alguma coisa. Não fui nem falar com os outros porque não tinha jeito mesmo. Eu fui lá comer alguma coisa porque eu tava já exausto. Nisso chegou essa senhora que estava do meu lado. Chegou, meu filho, você fala tão bem. Você é advogado? Eu falei, por acaso sou. Bem difícil. Falei, aí você é daqui? Eu falei, não, eu sou de Niterói. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por Niterói. Ela, eu adoro Niterói. Antes da fusão, eu trabalhava no Proderj, que era no prédio da Polícia Federal. Depois passou lá pro prédio da UERJ, depois passou pro Banerjão. Eu falei, era na época que a Assembleia estava saindo pro Banerjão. O Banerjão agora vai ser a sede da Assembleia Legislativa. Aí ela chegou, eu sei, tá tudo escrito. Aí eu, como assim? Você sabe o Morro Cara de Cão? Eu falei, sei, a colonização do Rio começou por lá. O Morro Cara de Cão é um gigante que vai se levantar para trazer justiça para a terra. Oi? Aí... O que tinha nessa comidinha? Aí ela chegou, e o centro do Rio, quando isso acontecer, vai inundar. Então os deputados estão saindo da Assembleia Legislativa ali do Palácio Tiradentes, que é baixo, para ficar no alto, lá no Banerjão. Aí ela chegou, meu filho, tem tanta coisa que você não sabe. Aí eu pensei assim, será que eu vou voltar para a Assembleia para tomar porrada dos outros? Ou eu vou ouvir? Falei, como é que é essa história aí? Aqui tá mais interessante, conta. Aí ela Conta pra começou mim. a falar, ela soltou assim, meu filho, quem tá vivo morreu e quem morreu tá vivo. Nossa, Profunda. profundidade, Chegou né? assim, sabe Ulisses Guimarães? Tá vivo. Sabe Tancredo Neves? Tá vivo. Aí eu cheguei, Ayrton Senna, ela, você também sabe? Eu cheguei, não, eu presumi, etc e tal. Ela falou, Joe Biden já morreu. Aquilo ali são alienígenas com máscaras de silicone. Mas ela ultrapassou as Nesse galáxias, nível. né? Aí ela falou lá de um negócio de adenocromos que eu não posso nem dizer como é que é extraído, porque é um negócio assim super macabro. Mas enfim, supostamente uma enzima que se extrai numa condição altamente criminosa, que você só consegue, supostamente o elixir da vida, de rejuvenescimento, que você consegue utilizar se pingar a gota aqui dentro da pálpebra. E ela fez isso pra mim, você tem que fazer assim. Foi uma aula, né? Foi uma aula, sim, um negócio incrível. Condomínio é Aí cultura. ela chegou, só que isso deixa um hematoma no rosto. Aí ela abriu um grupo de WhatsApp com 500 pessoas, enorme, assim, aquele grupo enlotado, com várias fotos de celebridades, assim, com aquela mancha, tipo posta por Photoshop. Aí mostrou várias, mostrou deputados federais brasileiros, políticos brasileiros, pessoas do estrangeiro, E a políticos Assembleia estrangeiros. rolando. E a Assembleia rolando. Tinha até na época a rainha da Inglaterra, eu falei, não, essa aí eu acredito, que ela tá vivendo muito, ela já viveu demais. Aí foi falando, aí ela chegou no fim, meu filho, eu não vou te contar mais não, porque é muita coisa, agora cuidado com o que você vê. Ela chegou, sabe, eu não posso dizer o nome da atriz, porque senão isso pode atrapalhar a carreira dela. Mas assim, uma atriz linda, maravilhosa, assim, um ícone de beleza, fez novelas da Globo como protagonista, etc e tal. Sabe fulana de tal? Eu falei, sei. Falei, ela morreu? Ela, não, meu filho é homem. Tá vendo? Aí eu falei, não, agora eu já não aguento mais. Aí meu sócio tá me chamando, vamos embora. Aí já deu 5 horas. Ela era oposição ou situação? Era a situação. E você tava pela... Eu tava junto com ela, tava pela situação. Ah, então tá bom. E você, Rafaela? Então, eu tenho uma assembleia que foi bem quente, né? Um grupo de condôminos, oposição da síndica, me contratou, porque eles tinham um bicicletário no condomínio e simplesmente a síndica não achou que o bicicletário estava legal, ela transformou aquele bicicletário como se fosse um quartinho para as plantinhas dela, enfim, né? Extensão do apartamento. Provavelmente. E aí eles me chamaram, porque tava todo mundo assim, como é que ela vai fazer isso? Não trouxe para a Assembleia? Falei, não, tudo bem, a gente vai convocar por um quarto dos condôminos, porque a gente precisa, né, mostrar para ela que o que ela fez foi errado, foi uma destinação de área comum, que ela precisava levar em Assembleia com quórum específico, então a gente vai levar isso para a Assembleia para retornar ao status quo. Aí eles, não, vamos embora. Chegamos lá, ela já estava já
bem tensa. E aí, obviamente, a gente deliberou, todo mundo aprovou que retornasse o status quo. Aí ela virou e falou assim, tudo bem, vou retornar, o condomínio vai retornar. Aí eu fui e expliquei, não, é a senhora que tem que retornar, né? Custear isso. Gente, a assembleia virou, parecia uma arena de boxe. gritaria, e todo mundo, enfim, eu não preciso nem mostrar como é que terminou aquilo ali. A cadeira era de plástico ou de ferro? Não, era de plástico. não sorte pode ninguém ter se cadeira de ferro. machucou. Não pode ter isso daí. Mas assim, pra Objetos gente ver... pontiagudos, tem que tirar tudo. Armas brancas. Armas brancas. E aí, pra gente ver a importância da assessoria jurídica, né? Sim. Porque se ela tivesse uma assessoria ali, o advogado ia pelo menos orientar, ó, não é por aqui. Você não pode Sim. fazer, excluir o bicicletário e botar um quartinho de plantinha. Imagina. Entendeu? Não, foi um caos. Doideira, foi um caos, né? foi um caos. A gente vê de tudo, né? Seres humanos, né? É complicado. Gente, quando a gente fala de assembleia condominial, com certeza, se a gente for falar das nossas experiências de assembleia, a gente vai ficar aqui até amanhã. Já pode ser a próxima pauta, né? Pode ser a a próxima próxima histórias condominiais. Casos práticos. Aí pode ser um podcast rave. Os 3 dias de podcast. E até melhor, que eu tenho certeza que vocês têm assuntos gigantescos e que não pode nem falar o nome. Não, Aí, não, quando não. for o próximo episódio, a gente consegue até... Lei de proteção de dar dados aquela- proíbe a gente de falar nome até do A gente condomínio. acaba diminuindo, verdade. Você fala o condomínio, você já vai saber que é um síndico. Não, com certeza. Até a história, o condomínio Dependendo do já é. condomínio já é até famoso. Já é até famoso. Não no meio, mas no mundo, né? Dependendo da Sim, história, sim. você não... as pessoas já sabem qual é o condomínio, Sim, entendeu? sim, com certeza. Imagina assim, diga assim, caraca, ele tá falando do meu condomínio. Com Às vezes a certeza. assembleia é até normal pra aquela pessoa ser daquela forma. Fala assim, Sim, sim. Será que isso não é normal? Mas isso que você está falando é importante. Às vezes o morador, o proprietário, o condomínio, está acostumado com aquela situação do condomínio e acha que aquilo é o normal. Sim. Quando você vem de fora e traz para ele as consequências daquela situação condominial, ele começa a se refletir, fala, olha, a quantidade de treta que vocês arrumam aí na assembleia de vocês, porque os moradores, os condomínios do lado estão vindo, que isso vai depreciar o imóvel de Com vocês. certeza. Você pega um condomínio cheio de problemas, cheio de pendência jurídica ou cheio de problema de confusão, né? Confusão. Sim. O que vem de notícia A gente começa a é entender confusão. a cultura ali daquele condomínio, né? E aí as pessoas começam, enquanto vocês não voltarem a viver na normalidade, ou então vai morar, né, num lugar, Numa uma casa casa. de rua, só. entendeu? Eu peguei um condomínio em que a moradora veio chegar para mim e falou: o que é isso aqui? Mostrou um boleto. Eu falei: isso é condomínio, taxa de condomínio. Ela achou que ela não tinha que pagar condomínio. Sim, muito Não sabia. Então eu não sabia que era isso. Eu falei: eu não sabia disso. Eu falei: pô, senhora, mas não, porque eu sempre morei em casa e morava não sei onde. Então, assim, né, as pessoas não têm esse conhecimento do que pode trazer de problemas para eles mesmos, para o patrimônio deles. Sim. Né? Foi até interessante que você falou, porque quando a gente fala, inclusive, que as pessoas não têm ciência da desvalorização que pode acontecer para o seu próprio condomínio, Sim. a gente lembra logo da previsão orçamentária, né? Sim. Estou falando isso porque eu também sou síndico profissional. Aí já aconteceu de eu entrar em um condomínio e as pessoas não quererem fazer o reajuste condominial. Aí eu falei, ó, na assembleia, se não fizer o reajuste, eu não vou entrar como síndico. Porque eu preciso fazer a lavagem da caixa d'água, preciso fazer a Sim. manutenção, Sim. preciso fazer vistoria, preciso ver aqui esse PC de luz que está todo errado. Sim. Eu não vou correr o risco aqui. Vai botar Fora o seu os nome numa detalhes, administração né, claudicante, gente? porque eles não querem gastar um pouco mais. Exatamente. É. Aí eu ainda falei, olha, e digo mais, se vocês aumentarem um pouquinho mais, eu consigo colocar LED nessa, que era aquelas lâmpadas antigas. Eu falei, consigo colocar Minimizar, LED aqui, é. consigo pintar as paredes, já estavam amareladas, Sim. né? Aquelas marcas. Aí as pessoas na hora toparam, né? Porque naquela circunstância ali, a melhor opção que eles Sim. tinham era eu. Sim, Sim. sim, Tá? sim. Porque eu me coloquei como profissional da área. Você era a esperança. Exatamente. É, é. E a antiga síndica só estava fazendo besteira, eles toparam. Aí um mês depois, eu comecei a fazer as obras. Comecei a limpar a caixa d'água quando era feita há mais de 3 anos. Caramba. Eu nem imagino o que Nossa. as pessoas estavam bebendo naquele lugar, né? É. Comecei a fazer tudo que tinha que fazer ali. Fiz as trocas das lâmpadas, pintei as paredes, consegui fazer uma fachada para o pessoal saber que aquilo dali era um condomínio comercial. Quando eu fiz isso, as pessoas vieram agradecer falando do aumento que teve na valorização do patrimônio É isso aí. deles. É isso aí. Então, essa importância, Sim. inclusive, para frisar aqui,
de colocar um síndico profissional no condomínio, ou então alguém que entenda de fato, que estude um pouco Sim. para entender como é que funciona a questão de administração, Sim, gestão sim, condominial em si, que hoje precisa desse profissionalismo. E falando agora de previsão orçamentária, é claro, o que vocês têm a falar aí sobre esse assunto de previsão orçamentária? Usando com esse gatilho, né, que eu acabei de usar. Na qualidade de síndica. Na qualidade de síndica, de advogado e de ex-administradora de condomínio, né? Vamos lá, a previsão orçamentária é a dor do condomínio ali, porque quando a gente faz uma previsão, é claro que você vai ter um aumento significativo ou não daquela cota condominial, até porque anualmente os contratos têm os índices de aumento ali. E assim, a gente tem dissídio de funcionário orgânico, dissídio de terceirizada, né? Que o setor de pessoal é o que mais gera impacto na receita do condomínio. E a gente também tem um ponto que a gente pode até mencionar posteriormente, que quando a gente faz a previsão orçamentária, eu geralmente passo duas situações, tá? O percentual ali do que eu tô mostrando mesmo, tá? O real do condomínio e o percentual com a inadimplência. Uhum. Porque a inadimplência em muitos condomínios, principalmente segmento clube, né? Porque a gente tem os condomínios menorzinhos e tem o segmento clube. A inadimplência é o que gera mais impacto ali. Sim. Então, assim, o condomínio, ele não é só as despesas fixas. A gente também tem que parar para analisar que existem as intercorrências no meio do caminho, né? Os reparos emergenciais. E, assim, às vezes são reparos que você não pode nem utilizar o fundo de reserva, porque não está acabando com o condomínio. Então, você tem que ter ali um tetozinho para gastar. Todos os contratos aumentam anualmente. Sim. Então, assim, a previsão orçamentária é um assunto muito delicado numa GO. Eu posso levantar a bola aqui, fazer uma pergunta? A função do advogado é assessorar na previsão orçamentária? O seu contrato prevê isso enquanto advogado? Eu acho que isso tem muita coisa a ver com a administradora e com o síndico. Porque a partir do momento que o advogado... É isso que eu estava falando com ele. A partir do momento que o advogado ele começa a entrar nessa seara, ele começa a se envolver na parte da administração. Exatamente. E ele avoca para si uma responsabilidade que não é dele. Exatamente. Aí daqui a pouco o síndico te pede um parecer sobre, e aí, você não é morador do condomínio, você tem um contrato de prestação jurídico com ele, então a administradora tem essa função de auxiliar o síndico. Exatamente. Então, a partir do momento quando você entra, você pode se embaraçar ali, e aí, não, porque o jurídico falou... O jurídico deu um parecer. E é sempre o jurídico, né? Porque eles querem, O claro. jurídico é o legitimador. É o legitimador. Ele é a muleta ali do síndico. Então, o jurídico falou, o morador já falou, se o jurídico falou, mas é função nossa? Não é. Foi o que eu falei. Eu falei nas 3 figuras aqui da Rafaela, né? Sim. Mas se for só advogada, só não. advogada não tem. Vou deixar pro Sérgio. Talvez função nossa nos limites do segmento da convenção. Então, por exemplo, fundo de reserva serve para quê? Serve para custear obras, serve para custear despesas extraordinárias, aquisição de patrimônio. Pagamento de contratos. A depender do enquadramento do contrato, a depender jurídico. Da convenção. Contrato jurídico. Emergencial. Emergencial. Pode, inclusive, tirar do fundo de reserva. A depender do que a convenção diga, do que caiba ao pagamento da conta de reserva, que seja custeado a conta do fundo de reserva, se o síndico inclui na previsão orçamentária uma despesa que teria que correr a conta do fundo de reserva e vai correr a conta das despesas ordinárias, aí talvez caiba dizer, olha, talvez essa despesa aqui esteja mal colocada. Não entrar em questões discricionárias, valor com quem gastar, quem contratar, etc e tal, mas no limite ali, no limiar da adequação orçamentária, contábil, talvez valha a pena por mera questão de segmento ali dos termos da convenção. Seria uma advocacia preventiva nesse sentido. Preventiva, Agora, será que isso não se diferente. mistura com a função da administradora? A administradora ela tá para auxiliar o síndico, né? Eu vejo nessa visão, auxiliar. Sim, porque na o verdade síndico. é a responsabilidade Porque não do administra síndico. nada. Eu estou falando da gente na exatamente. figura de advogado intervir nessa questão não. do A minha fundo. visão é a seguinte, a administradora está ali, dependendo do contrato, ela consegue ter acesso a toda aquela contabilidade, né? Como ela falou, Justamente. dissídio, analisar tudo, então ela vai ter muito mais Recurso, propriedade Propriedade, para justamente. poder
falar ali, ó, eu acredito que o reajuste tem que ser esse, porque tem questão de contabilidade, Sim, né? sim. Departamento pessoal ali entender os reajustes, tudo, as contas e tudo mais. E como o doutor Tajiba falou, eu acho que o advogado pode vir analisando ali com a convenção e tudo mais o que está certo, o que não está. Por exemplo, na previsão orçamentária, às vezes, o síndico não pode gastar mais do que R$5.000 no mês, tem o por teto exemplo. na convenção. Sim. Entendeu? A gente fala, opa, tá errado aqui essa previsão. Acho que seja mais ligado a essa parte. Mas foi até interessante esse levantamento para as pessoas também entenderem o papel do advogado. Do advogado, Sim. justamente, é isso. Exatamente. Porque você, às vezes, por exemplo, eu não tenho essa... Faz na boa fé, né? Eu não tenho Mas essa não é perspicácia para responsabilidade. estar ali analisando, a não ser como, né, o colega falou dessa questão de há um ponto jurídico aqui que você possa mexer ou não, mas me ajuda a fazer isso aqui, não. Fazer exatamente. previsão Foge da minha Não, seara ali, do meu contrato de trabalho, né? Porque senão você, é isso que eu estava falando, você se envolve demais e aí fica estressante a função do advogado dentro de um condomínio. Porque aí você, a qualquer momento você é acionado. Eu não me importo de ser acionado, né? Tanto que eu oriento os síndicos a isso. Ó, seja o que for, surgiu alguma dúvida, me pede um parecer, me manda por e-mail, eu emito o parecer, assino, te encaminho. Exato. Então, o síndico está respaldado, ou na convenção, no Código Civil, seja como for. Agora, quando chegar a previsão orçamentária, não, aí não tem Foge como... da minha seara. Foge, eu não vou entrar nisso daí, porque eu posso até dar uma dica errada. Sim. E um parecer errado e uma dica errada dentro de uma situação, isso se reverte contra você. Ou seja, você avocou para si uma responsabilidade que não é sua. Sim, perfeito. Exatamente. Eu hoje, como advogado de condomínio, infelizmente, isso para mim é muito triste dizer, eu estou processando o escritório de advocacia. Eita. Sim. Foi em assembleia para construção de área comum, sem falar em o quórum qualificado. E o condomínio gastou 90 mil fazendo uma outra guarita. Falei, gente... Nossa, alteração de fachada. Meu Deus. E o seguinte, o que a gente faz? Tem que demolir. Putz. E o reembolso? Vamos atrás do síndico e do escritório, porque ele deu um parecer em assembleia, ficou consignado em ata. Ficou consignado, né? Infelizmente. Olha É isso aí, que eu pô. falo para você advogar hoje, é um ramo. Para mim já é um ramo do direito, é o direito condominial. Sim. Então, assim, não é qualquer profissional que consegue entrar. Tem a área humana e você tem que conhecer como outro qualquer. Mas é uma questão que é muito ampla. Você, se tiver 300 condomínios, você no mínimo tem que conhecer o básico de cada convenção. Sim. A legislação nem se fala, né? Nós Pode tivemos alegar ignorância, mas nesse caso nós tivemos um erro e um acerto. O erro foi do advogado aparecer e o acerto da pessoa que redigiu a ata de constar. É importante. Porque às vezes, se fosse um Justamente. secretário ruim, nem iria constar Mas isso. a advogada, funcionária do condomínio, estava lá e ficou consignado para esse dela. Então Que já houve um embate anterior dela falando, é quórum específico. E não, assim Então deve ter sido embaixo, aquela assembleia. que não tema polêmico. E tá lá. A briga tá, Cara, infelizmente, processando um escritório de advocacia. Então, gente, passamos já aqui pela... Estamos norteando aqui sem querer aqui uma GO. Já passamos pela prestação. Alteração de Já fachada. passamos. Ainda não teve treta. ainda é. Não falamos sobre a leitura e aprovação da ata da Assembleia anterior, mas vamos dispensar, tá? Esse item. Por favor. Pensar a leitura e declarar aprovado. Aprovado. Assuntos gerais, por gentileza. Já falamos da prestação de contas, já falamos... só não falamos da eleição de síndico, subsíndico e membros de conselho fiscal. Mas isso daí não é tão polêmico. Talvez Talvez tenha uma se polêmica. tiver uma Eu iria posição, falar né? logo sobre a destituição, mas se vocês quiserem, eu já levanto sobre a eleição. Antes Mas para você destituir, você tem que eleger. Então, Então vamos falar exatamente. primeiro pela Então, eleição. vamos pra esse assunto, então. Olha só que coisa interessante. Então vamos para esse As assunto. convenções que dizem que você, para ser síndico, precisa ser condômino. Ai, eu adoro E essa aí discussão. não tem candidato nenhum. Tá, boa. E aí não aparece candidato algum. Aí você tem que partir para um candidato externo, 99% das vezes profissional. O que você faz? E acima de tudo, aquele candidato externo quer se reeleger. Naquele ano aparece um condômino. O que você vai fazer? Entende? E aí, já adiantar um pouco da minha opinião. Síndico é função de confiança. O vínculo dele é de mandato. Mandato pressupõe confiança, fidúcia. Sim, sim. Legal. Da mesma forma Cargo que você pode eletivo. eleger um candidato, você pode rejeitar um candidato.
Se você rejeita o candidato e não tem mais ninguém, você tem que acabar recorrendo para o externo. Sim. Né? Então, no final das contas, tem condomínios que as convenções dizem expressamente, só pode ser condômino. Nenhum condômino quer. Sim. Vai ficar sem gestão? E o Código Civil não fala nada disso, né? De síndico profissional e síndico orgânico. Não. Mas nem ele a diz que lei. pode Pois é. ser... Diz que pode ser pessoa física ou Sim, jurídica, não diz nada sim. disso. Já aconteceu algumas vezes numa própria assembleia, eu levantar, até como questão de ordem, que havia um candidato não condômino se candidatando, o presidente, assim, juridicamente não muito instruído, não, mas o Código Civil diz que pode ser pessoa física ou jurídica, não fala nada disso. O Código Civil está acima da convenção. Então, o síndico foi eleito. Eu até tentei argumentar aí a questão da advocacia condominial. Aí eu chego começo a falar, olha, juridicamente não é bem assim, a convenção pode dispor, papapá. Vem uma outra advogada, uma colega nossa, e diz, doutor, isso aqui não é uma tribuna, não. Eu falei, olha, doutora, eu não sei qual é o seu ramo de atuação. Isso aqui é minha tribuna. Eu trabalho com condomínio. Sim. Então, assim, a senhora me desculpe, a senhora talvez não esteja acostumada, etc. Mas isso aqui é minha tribuna. Eu tenho que sustentar para o meu cliente aqui. Isso aqui é extrajudicial, no final das contas. Chega a ser uma falta de coleguismo, não, antiético. eu não trabalho com isso, etc. E tal, eu não sei. Eu falei, doutora, mas assim, do jeito que a senhora está falando, tem uma frase um pouco ríspida, coloquial demais que eu falei para ela. Parece que a senhora nunca esfregou a barriga no balcão de cartório. Né? Poxa. Gostei da expressão, gostei. No final das contas, o que aconteceu? Descobrimos que havia uma série de documentos em situações bem complexas, Irregulares. mais do que irregulares. Tá? E aí, no final das contas, essa mesma conselheira a gente teve que notificar depois, dizer o seguinte, olha, por que a senhora recomendou a aprovação das contas dele, se estava tudo errado aqui dentro? Eita. Aí, no final das contas, não estou dizendo que você tivesse me ouvido. Se tivesse ouvido a advocacia condominial, Sim, vamos dizer assim, sim. nada disso tinha acontecido. Sim. Então, é uma situação complicada. Mas fica aí a Verdade. controvérsia do convenção dizer só condômino e a gente eleger alguém de fora. Verdade, verdade. Diz aí, alguém tem mais algum assunto para falar sobre a eleição de síndico, subsíndico, membros do Conselho Fiscal, ou vamos para a destituição? Assim, depois, né? Só um parênteses aqui. Geralmente eu vejo o condomínio que tem um síndico profissional, síndico externo, o síndico não ter subsíndico. Sim, muito comum. Verdade. Muito comum. Só o conselho, né? Os 3 membros. E assim, eu acho que isso é interessante, essa figura do subsíndico, mesmo sendo um síndico externo, porque o síndico externo, às vezes, vai 2, 3 vezes ao condomínio. Sim. E ele tendo ali um subsíndico, ele pode até delegar para ele... Tem um braço Tem ali, um braço, né? Delegar para ele você fica aí, o subsíndico, na minha ausência. Aí o que acontece? O subsíndico, o síndico profissional, bota ali um funcionário da empresa dele, Preposto. um preposto que às vezes não tem procuração, não tem nada, mas está ali dentro do condomínio, vai esvaziar a figura do subsíndico e ele acaba passando aquele preposto a figura do subsíndico. Verdade. Sem poderes para dirimir determinados problemas dentro do condomínio. E até interessante também nesse aspecto é que às vezes o subsíndico fala, não estou recebendo nada, depende, né? Da Depende da eleição. convenção. Mas eu vejo muitos casos que às vezes o síndico recebe ali 1, 2, 3, enfim, infinitos salários mínimos e o subsíndico não recebe nada. Nada. Nenhuma isenção de cota. Nenhuma né? isenção de Tem uma cota. É isenção outra de coisa cota. também importante. Então tem uma grande discussão também em relação a isso, porque um dos condomínios ali, que eu sou o síndico, né, na verdade, tem essa questão. Eu sou síndico, tem a subsíndica, que inclusive é sensacional, se ela estiver assistindo, ela sabe que eu estou falando dela. O síndico anterior, ele tinha isenção de cota condominial que não era prevista na convenção. Uhum. Foi deliberado em assembleia. Só que o cara, com todo respeito, ele não tinha esse suporte, sabe? Na minha ausência, tem como dar uma olhada e tudo mais. Só que ele recebia essa isenção há mais de 15 anos. Aí quando eu virei síndico profissional daquele condomínio, eu não me comprometi, mas eu coloquei em votação, porque eu não vou chegar também só lá na porta. Eu falei, vou colocar aqui em votação, já que alguns moradores aqui estão solicitando, se de fato é necessário continuar com esse pagamento da Isenção da isenção cota. de cota. Aí todo mundo tirou, todo mundo falou, não pode, por 15 anos receber, não sei o quê. Tirou, tá? Aí acabou que ele não quis continuar e entrou essa subsíndica. Tá vendo? Só que ela fazia as coisas. Até falei, se tivesse sido ela antes, eu não teria Até nem valia isso. a pena, Mas né? Até valia a pena. É uma coisa que eu sou contra também, essa perpetuação do síndico.
ficar 15 anos, ficar 10 anos no condomínio, aquilo ali vai criando uma... Eu sou muito a favor do síndico externo, do síndico profissional, porque, infelizmente, todo condomínio tem uma política. Sim. Tem o lado A e o lado B. Já Sim. tem uma cultura enraizada. Já tem uma cultura ali, enraizada. Né? Então, quando você bota uma pessoa de fora, ela traz... Depende, é claro, tem Inovações, profissionais e profissionais, Com outro olhar, mas né? com outro olhar. Ela vai ali isenta de... Ela quer em prol do condomínio. Por quê? Porque ela precisa fazer um bom trabalho ali para o condomínio do lado ver, contratar ela para o outro condomínio ver, e aí, quanto mais você faz um bom trabalho, mais você vai ter condomínio para administrar. Sim. Interessante nessa arrecadação, principalmente quando o síndico tá ali o síndico é profissional, é o seguinte: o síndico ele tem aquela atualização, ele sabe exatamente o período que tem que fazer cada uma das manutenções. Sim. E ao mesmo tempo ele sabe a importância Sim. de melhorar aquele condomínio. Eu conheço síndicos que eles colocam, óbvio, o fundo de reserva e periodicamente eles vão fazendo a GE sobre as melhorias, o que tem para É isso fazer, aí. o que não tem. E tem aquela visão diferenciada, Sim, né? Pelo sim. fato de gerir vários condomínios e Sim. viver nesse mundo E ele vive condominial. disso. O Exatamente. morador Ele tem um vive outro disso. emprego. Às vezes é o dono de Exatamente. casa ou não, mas tem um outro Exatamente. emprego. Aquilo ali é a função E dele. outro ponto também importante é que o síndico externo, ele é totalmente imparcial, né? Com certeza. Então, Ele não assim- pode deixar se contaminar por política do condomínio. Exatamente. Sim. Eu falo para o Exatamente. síndico, olha, nem cria grupo de moradores no WhatsApp. Porque, Sim. primeiro, Então, você... perigo, LGPD, então. Você, primeiro, Sim. isso. E segundo que Assunto você bom, hein? inutiliza o livro de reclamação, fica dentro do grupo, as reclamações vão para dentro do grupo, Acaba nunca. e um morador esqueceu, botou o apartamento que ele está fazendo reclamação, já era. Verdade. Não crie, tem uma síndica que ela foi hospitalizada e eu tinha avisado para ela, não crie grupo de WhatsApp de morador. Tente manter ali, se a convenção está dizendo que as reclamações têm que ser no livro próprio, deixa lá, porque, as pessoas reclamam no grupo do A WhatsApp. facilidade ali, né? Meia-noite, 2 horas da Não. manhã, a pessoa está fazendo reclamação. E a gente não pode esperar o bom senso Não das vai, pessoas. não, de jeito nenhum. Você está no grupo ali de, sei lá, de 500, 600 pessoas. Sim. Ali dentro acontecem várias Já coisas, vai. né? Há acusações ali, Acusações. e todo mundo que está ali vira uma testemunha, né? E acabou você praticando um crime. Sim. Fez uma acusação indevida. Sim, o que você acha, Sérgio? Duas coisas interessantes. A primeira do subsíndico, às vezes falta candidato. O que eu costumo fazer e dá certo e no final tem a mesma eficácia prática a despeito de ter um nome diferente. É muito difícil, às vezes, você conseguir candidato até para conselho. Ah, sim. Sim. Que dirá Tem que subsíndico. implorar ali, né? Verdade. Que dirá Muito subsíndico. é. O que a gente acaba fazendo? Não tem candidato a subsíndico, mas se acontece alguma coisa com o síndico, quem é que vai convocar a assembleia para dar continuidade àquilo? Quem é que vai poder mexer na conta do condomínio enquanto você faz o procedimento inteiro? Então a gente Verdade. coloca, aí eu chego na assembleia e digo o seguinte, olha só, tudo bem, não tem candidato a subsíndico. Pega um dos membros do conselho para servir como substituto eventual do síndico, porque na verdade é a mesma coisa. É. Coloca o CPF dele ali, vai responder nas faltas e impedimentos. Legal. Em caso de vaga do cargo, convocará uma assembleia para o suprimento do mandato restante. Uhum. Perfeito. Costuma Tampão. funcionar. Costuma funcionar. Boa. E as Perfeito. pessoas aceitam o cargo de subsíndico sem Sem saber Sem que sem saber saberem que que é. são. Ou melhor, sabem que são subsíndicos, mas ficam tranquilas sabendo que se Pô, vou acontece até alguma anotar. coisa com o síndico, não vai ter que assumir o condomínio, que a responsabilidade dele é limitada. Que ele está ali só para colaborar com a continuidade da administração. Perfeito. Fica no Tá. tampão, mandar tampão Adorei a ali. dica. Isso. Não, vou até Adorei. anotar aqui. Ó. E uma Aham. outra coisa do WhatsApp, essas ofensas em grupo de WhatsApp, as pessoas não sabem. Calúnia e injúria e difamação comumente tramita no juizado de pequenas causas criminais, no GCRIM. Uhum. Só que ofensas por grupo de WhatsApp, o grupo de WhatsApp é considerado um meio que facilita a divulgação da ofensa. Sim. Isso é causa de aumento de pena. O processo vai para a vara criminal. Aí. Ele não tramita pelo procedimento da Lei GCRIM. Pois é. 9.099. Pois é. Você responde um processo em vara criminal por um problema bobo em grupo de WhatsApp. De um grupo. Tá? Uma Que- fala mal que traz- dita. Mal colocada. Mal às vezes, colocada. E mal é colocada. interpretativo também, Sim, né? sim. Para você responder uma interpelação criminal, não custa. Grupo de WhatsApp tem esse problema do criminal, da responsabilidade. Tem o problema também de LGPD, que pega o telefone dos condôminos. Sim. Aconteceu um condomínio que eu conheço. Sim, sim. Os conselheiros brigando com o síndico não estão brigando com os conselheiros, mas também se posicionando ali de forma com firmeza, com a firmeza que ele precisava. Aí o síndico chegou, descobriu que dois conselheiros não eram proprietários. Aí convocou uma assembleia para destituir os conselheiros. No finalzinho do mandato. Aí os conselheiros
pegam os telefones do grupo do condomínio, criam um grupo novo. Olha. E não colocam o síndico, não colocam as pessoas mais próximas do síndico. Então, assim, com que autoridade... O subgrupo. O subgrupo, com que autoridade essas pessoas pegam isso, entendeu? E pode trazer uma responsabilidade para o condomínio. Sim. O condomínio pode vir responder à autoridade nacional por Sim. conta disso. Sim. Sabe? Então é uma coisa muito séria. E aí dá uma confusão, aí os condôminos expõem na Assembleia, aí os conselheiros notificam, vocês estão expondo a gente, isso é um abuso de direito. Eu cheguei, pô, se isso é um abuso de direito, algum direito de expor isso eu tenho. Exatamente. Né? Você feriu o meu, inclusive, a minha Sim, privacidade, sim, ele pegou sim. meu telefone, me E jogou os no outros que não foram grupo. convidados que queriam estar lá dentro. Exatamente. Não, é um absurdo. Tem um condomínio aqui que eu advogo em Niterói, que tem uma moradora que ela bota no grupo que o cachorro tá latindo o tempo todo, maus tratos, ela só não bota. Mas o que acontece? Ela mora no apartamento de cima. Toda vez que ela chega na janela da área dela, que é virada para a área de respiração do condomínio, o cachorro vai ali para a área, vê aquela movimentação, o barulho e começa a latir. A luz acende do corredor, o cachorro começa a latir. Então ela já colocou no grupo que era maus tratos. Olha, e aí responsabilidade. E botou no livro de reclamação. A síndica foi, ela sem apontar quem era o apartamento, a síndica foi e notificou um apartamento. E ela bota no livro de reclamação para que notificasse toda a coluna. E a síndica notificou só uma. E eu falei, olha, você aí avocou para o condomínio uma responsabilidade. Porque você está geral, né? Você está acusando. Eu falei, enquanto o cachorro estiver latindo, tudo bem. Pior se ele começar a falar. Já pensou? Aí vai ser complicado, né? Então, assim, o condomínio, ali o andar tem cachorro ali de porte grande. E esse é pequenininho, um maltezinho. Então, assim, o condomínio, ele foi lá e se precipitou com a fala de um grupo de WhatsApp. E assim, nessa questão de pet, hoje a gente tem as famílias multiespécies. A gente tem que tomar muito cuidado também a forma que a gente aborda isso. Ela chega na área falando, filmando. Ela não filma. Ela filma. Ela filma. Ainda tem a ainda filmagem. bota filmagem no grupo. Ai, gente. Então, assim, e a síndica é externa. Essa gosta de um fogo no parquinho. Mas é justamente isso. A síndica é maus tratos, a pessoa precisa saber o que... Tá acusando sem provas. Aí o condomínio vai e notifica. Que é pior ainda. Direto o proprietário. E surge daí um segundo problema, que eu acho que é um dos principais que o advogado evita em condomínio. Síndico chega, olha, estão reclamando de barulho no apartamento de fulano. Tudo bem, que prova você tem que o barulho aconteceu? Não tenho prova nenhuma, foi ela que disse. Só ela que disse? Nossa, Esse é problema entre eles. Sim. Se você advertir aquela pessoa, você vai estar movendo toda a estrutura disciplinar do condomínio em cima daquele condomínio com que prova. Sim. Isso aí. Entendeu? E as pessoas, principalmente nos condomínios mais novos, as pessoas que estão vindo para os condomínios que nunca moraram antes, a percepção que eu tenho é de que eles enxergam a administração condominial como uma mega estrutura que tem o dever de proteger aquela gente toda e fazer o que elas quiserem. É uma bolha, né? Então, assim, tá fazendo barulho, brigou comigo não sei aonde, eu quero que advirta. Não, você tem que resolver seus problemas entre si. Barulho, não sei o que, papapá, entre vocês. Não, porque eu quero que convoque uma assembleia de antissocialidade para tirar ela daqui. Não é assim, antissocialidade, a pessoa pode até ter comportamento antissocial com outra, mas no final das contas tem um segundo requisito que as pessoas não sabem, a incompatibilidade de convivência. Ela pode, na verdade, ter incompatibilidade de convivência com um ou dois. E com o resto do condomínio? Você vai tirar aquela pessoa porque ela tem uma compatibilidade de convivência com uma e outra. Eu tenho compatibilidade de convivência com alguns vizinhos meus. Mas não tenho compatibilidade de convivência com 3/4 dos condôminos restantes. Né? Então as pessoas querem que os condomínios movam a estrutura da administração condominial contra os seus algozes e jogam um condomínio no meio. Isso tem se tornado cada vez mais comum. As pessoas acham que moram em condomínio, mas não moram em casa. Eu acho que isso, assim, não sei o que vocês pensam, mas as estruturas dos condomínios novos hoje, com piscina, com sauna, com campo de futebol, com quadro, com clube, as pessoas acham que estão em casa. Sim. Verdade. Elas querem comprar um apartamento no primeiro andar, que a água da piscina chega a respingar na varanda dela, né? Porque hoje em dia é assim. O bloco 1 está aqui, o bloco 2 está ali, uma distância pequena. Então, assim, ele ali quer paz e sossego. Vou deitar para dormir, condomínio fecha, desliga. Se é 6 horas, 7 horas da manhã, 8 da noite, o que for. Sim. Então, assim, as pessoas vão criando um conceito que você tem que dizer, olha só, você mora num condomínio com não sei quantas
pessoas. Isso aí. É impor o limite, Não né? tem como você tá morando aqui no primeiro andar, a piscina é aqui do lado. A piscina infantil é E a aqui. reclamação de crianças? Barulho de crianças? Gente, Sim. Você tá dentro de um condomínio. Tá dentro Geralmente de um os condomínios condomínio. grandes têm muitas crianças. E aí A sempre tem um ou outro, né? a estrutura e a confecção desses condomínios às vezes gera esse problema. Mas na hora de comprar ou de alugar, você tem que perceber essas coisas. Sim, sim. Por isso que eu digo, não compre, não alugue, não contrate nada sem antes consultar um Exatamente. advogado, que ele vai te dizer, ó, não compra aqui, não que é perto da piscina. Isso aconteceu com um cliente meu. Não compra, era o terceiro andar. Falei, não compra porque é perto da piscina. Sim. Sim. Ele, pô, Fábio, foi a melhor coisa que você me orientou, porque eu comprei outro, um 10º andar virado pra rua. Falei, melhor coisa. Melhor coisa. Paga um pouco mais, mas... Assim, interessante sobre todos esses assuntos aí que nós tivemos é quando o Sérgio falou sobre o condômino antissocial. É até interessante trazer esse assunto de forma bem rápida aqui, objetiva, porque as pessoas ainda não sabem como é que funciona muito bem essa questão. Sim. Até porque lá no artigo 1337, salvo engano, no caput, no parágrafo 1º, traz primeiro a figura no caput do faltoso contumaz, né? Uhum. Inclusive... O relapso. exatamente. No Carlos Alberto Gonçalves. Exatamente. E lá no parágrafo 1º, parágrafo único, na verdade, fala sobre o condômino antissocial. Vocês podem falar rapidinho sobre esse tema com a gente? Se alguém puder falar, Serginho. Você que levantou a bola, eu... Bem rápido. Infelizmente, o que nós temos visto hoje são condôminos que realmente têm brigas entre si, querendo essa aplicação de penalidade de antissocialidade. Só que isso é uma redução gigantesca do sarrafo que está na lei. O que a lei fala? O condômino possuidor, por sua reiterada conduta antissocial, gera incompatibilidade de convivência com os outros condôminos, pode ser apenado lá com 10 vezes da cota condominial. Então a gente tem 1337, parágrafo 2º, reiterado comportamento antissocial. Que inclusive comportamento antissocial que não depende da aplicação de penalidades prévias. Isso tem enunciado do CJF já que tem diz alguns isso. comportamentos que realmente, Que não são necessariamente puníveis por regimento interno, mas é uma antissocialidade. Sim. Então, os casos que a gente vê hoje de antissocialidade, o morador, condômino, possuidor, que atira nas pessoas pela janela com uma arma de airsoft. O sujeito que dá uma festa no condomínio, acaba com o elevador, depreda o elevador, aplica uma multa para ele por causa do barulho da festa, ele vai lá e paga 10 multas dizendo, olha, fica aí para as próximas 9. Sabe, é nesse nível de gravidade, a ponto da gente querer discutir a expulsão da pessoa, às vezes, daquele ambiente. Só que a expulsão daquela pessoa é uma relativização do direito de propriedade absurda. Exatamente. Né? E aí, as pessoas tendem Claro que a gente também nunca está no sapato de quem sofre, mas assim, a gente também tem que ter objetividade de saber que nem todo comportamento antissocial ou nem todo comportamento que não seja necessariamente social é motivo para aplicação de uma penalidade de antissocialidade. É aquela questão, não basta o comportamento antissocial, tem que ter a reiterada conduta do comportamento, que até pode existir, mas tem que gerar incompatibilidade de convivência com os demais. A gente está falando de uma relativização enorme, é uma penalidade alta, o judiciário já está entendendo que você pode até mover uma ação para expulsar aquela pessoa de lá, mas que na verdade não é uma expulsão, você interdita o direito de uso da unidade, né? E aí você não pode forçar a venda judicial, como acontece em outros países. Tá? E aí, eu acho muito engraçado, porque os condôminos que sofrem com essas questões pontuais, isso tem sido muito comum em vários condomínios, notificam a administração dizendo o seguinte, se você não tomar medida nenhuma, eu vou processar o condomínio. Só que se o condomínio vai na onda daquela pessoa e deflagra o procedimento de aplicação da penalidade por antissocialidade, quem vai responder é o condomínio. Olha a mácula para o nome da pessoa, que pode até ter um comportamento antissocial, dependendo do caso. Tá? E aí, é um argumento que eu dou para os síndicos dos condomínios clientes meus. Se a pessoa está pedindo para a administração condominial convocar uma assembleia para destituição, olha a gente falando de destituição, para aplicação de penalidade por antissocialidade, pela lei você tem que ter incompatibilidade de convivência com os demais condôminos. Se essa incompatibilidade de convivência existe, por que a pessoa não junta um quarto dos condôminos e requer a convocação de uma assembleia? Por que ela própria não convoca? Então, assim, no final das contas, é o risco. E isso acontece desde a aplicação da advertênciazinha, porque você ficou 1 minuto a mais estacionado na área de carga e descarga, até a aplicação da penalidade por antissocialidade. Não se pode mover toda a estrutura disciplinar de um condomínio em face de uma pessoa só porque outra reclamou ou porque quis. É uma coisa muito séria. É o princípio da coletividade, a gente tem que respeitar isso. Sim, mas aí eu vou divergir de uma questão. Porque a gente sabe que a figura do síndico,
uma das obrigações dele é preservar a segurança dos moradores, dos condôminos. A partir do momento que um morador faz isso é caso a caso, tá? Por exemplo, um cara que fez uma festa, ele incomodou porque... Agora, o cara que deu tiro de airsoft nos outros, isso daí pode pegar uma bala no olho e pode cegar. Sim. Então, o que eu digo é o seguinte, a partir do momento que o síndico não notifica, que ele é provocado, não notifica, ou não toma pelo menos as medidas ali, mesmo que seja administrativa, eu entendo que ele pode entrar por uma prevaricação. E amanhã ele pode se responder por uma situação. Então, eu tenho uma ação, essa ação vai estar fadada ao insucesso, porque o antissocial faleceu. Só que a situação dele era o seguinte, ele era médico, morava no primeiro andar, e é aquilo que a gente fala, o cara mergulha, a água cai na piscina, só que ele era acima da churrasqueira. O que ele fazia? Ele, quando tinha churrasco, ele ficava jogando a cinza do cigarro nas pessoas, nos convidados. Nossa. A casa dele tinha na varanda uma pilha de tijolo, né? E ficava na varanda com um cinzeiro de vidro. Que isso? Brigava com as meninas, com as crianças que faziam gritaria. Ele invadiu a casa do vizinho do lado, o vizinho teve que botar ele para fora. Psicológica dessa pessoa, né? A única coisa que ele consumia era pizza e remédio de tarja preta. Nossa, gente. Acionei a mãe dele. Rapaz, acionei a mãe dele. A mãe dele falou assim: o meu filho não é diagnosticado para interdição. Eu falei: senhora, a coisa vai ficar complicada. Vai ficar muito complicada. E aí, até que ele invadiu a casa do vizinho do lado, o vizinho botou ele para fora ameaçando com a faca. Ele invadiu o apartamento. Ele deu um soco na porta do vizinho? Sei quem é. Do apartamento. Bem tranquilo, né? Já cessei esse processo. Invadiu o apartamento de cima, quebrou. Tava a babá com a filhinha do rapaz. Eu levei todos os moradores para a delegacia para registrar. Pra gente, assim, porque ele já estava, as pessoas evitavam alugar churrasqueira, que só tinha aquela. Porque se ele só faz assim com o cinzeiro, já matava uma criança, matava uma pessoa, porque era aquele cinzeiro de vidro. Começa a jogar tijolo, já era. Mas então o negócio uma incompatibilidade grande. Grande. E aí, a primeira reclamação que chegou, eu falei pra síndica: notifica. Aí aplicou multa, teve que botar um segurança na porta dele para não deixar ele sair. Nossa. Mais uma despesa do condomínio, colocamos tudo dentro da... Ele não pagou, estava com débito condominial, entramos na justiça. Inadimplente. O banco retomou o apartamento. E com o Bradesco também. Retomou, e quem comprou estava com débito enorme. Eu falei: se você não consultou, você vai ter que pagar para entrar. E ele pagou até a multa do rapaz, e aí depois ele, infelizmente, veio a falecer. Sim. Mas a mãe foi acionada e falou: olha, ele não tem diagnóstico para interditar. Eu falei: então... Sim, interessante quando a gente fala do... Vou deixar o... Só reiterar uma coisa que eu acho que eu deixei isso mal explicado, você mencionando, eu me atentei a isso. Se o problema é entre dois, mas tem prova de que a infração foi cometida, uma questão de barulho, etc e tal, claro, tem que aplicar a sanção, Sim. etc e tal. Agora, se é uma coisa que você não tem como provar, Sim. disse que fulano fez isso e... Sim, não é. Administração, o que eu recomendo aos seus clientes, Prematuro uma também notificação. não fique passivo a ponto de achar que o condomínio não está fazendo nada. Manda uma comunicação: olha, registrar no livro que a senhora fez isso, isso. Sim. Caso tenha acontecido, Isso por aí. favor, vamos tentar... Sim. Até porque na convenção tem aquele termo maravilhoso que o síndico deve resolver as contendas entre os condôminos por meios suasórios. Olha. Né? E aí, então é um meio suasório, né? Sim. Olha, não tem como provar, não tem como aplicar penalidade para você, mas por favor, vamos tentar observar as normas. Isso aí. A administração Isso aí. entende, Mediando espera a ali, sua compreensão. É isso aí. O condomínio ele tem que ter essa figura, o síndico e depois o advogado. Eu acho que o advogado tem, às vezes, essa função. Quando foge a alçada do síndico e a coisa já começa a vir para o lado jurídico, eu já fiz, entre aspas, um juizado dentro de condomínio. Nós somos um pouco de psicólogos também. Sim, né? você chama uma parte, chama a outra. Sim. Tudo. Você chama uma parte, chama a outra e começa ali a conversar e ver o que ele pode e o que ele não pode. Sim. Entendeu? Perfeito, gente. É interessante quando a gente fala do faltoso quanto mais e do condomínio social, só para adicionar, é que as pessoas têm muito essa dúvida, né? E confundem bastante, porque, como eu disse, o parágrafo único fala uma coisa, o caput fala outra coisa, só que são coisas distintas. Um é faltoso, outro é condomínio social. Uma multa, salvo engano, até o quíntuplo, né, da cota condominial, Sim, e o outro até o décuplo. Só que o faltoso quanto mais, na verdade, é aquele cara
que de forma reiterada ali, ele para o carro fora da garagem, ele para na vaga do vizinho, ele faz alguma coisa errada, é uma coisa que ele não é nocivo ao condomínio. Sim. Não é a figura do condomínio antissocial, que é aquele cara que não consegue viver em sociedade, não consegue viver em harmonia com os demais condôminos. Sim, uma infração administrativa, né? E a outra uma infração que beira até a criminal. Então tem essa diferença aí legal, sabe? E um parâmetro que eu costumo usar é o seguinte: o condomínio social não tem como viver em sociedade, ele é nocivo, e o faltoso, quanto mais, ele faz algumas faltas ali. Você precisa educar. Financeiramente também é nocivo. Financeiramente, às vezes é nocivo. Exatamente. Ele ainda é ressocializável. Exatamente. Pela via do bolso. Você fazer um cursinho, né? Botar fazer um cursinho. Como morar em condomínio. Exatamente. Um cursinho bom, hein? Como morar em condomínio. É isso aí. Gente, a gente está encaminhando para o final, tá? Conversa aqui, poxa, sensacional. Uma troca muito valiosa, né? Com certeza todo mundo que assistiu esse podcast vai sair de uma forma diferente. Com certeza, espero, né? É o que esperamos. Com certeza. E antes de finalizar, eu gostaria só que cada um de vocês fizesse um resumão assim sobre o que a gente conversou hoje, uma dica aí pro pessoal que está em casa, né, assistindo, e deixar aí também a rede social de cada um de vocês. Então vou começar. Eu quero agradecer pelo convite. Eu deixo aqui a mensagem da importância da assessoria jurídica e também é importante o síndico ter a conscientização que gerir um condomínio é uma gestão de pessoas. Então, a gente tem que saber lidar com pessoas, senão a gente não consegue caminhar junto. Mais uma vez, obrigada a todos. Foi enriquecedor estar aqui com todo mundo. Meu Instagram é @Rafaela, com PH e 2 Ls, felizola.adv. Obrigada. Tajiba. Meus amigos Carlos, Rafaela, Fábio, é muito bom falar de condomínio, né? Sensacional. A gente tem, às vezes, umas relações de amor e ódio, assim, mas no final faz das contas parte. a gente sempre volta. Porque, como diz até o Aria Chavala, o condomínio é uma porta de entrada para drogas mais pesadas. Então a gente começa, mas no final das contas a gente vê que não consegue deixar. Né? Então, assim, a presença do advogado no condomínio é essencial. A instituição condomínio cada vez se torna mais complexa, tem cada vez mais obrigações, tem cada vez mais contendas. O crescimento do mercado de habitação é estrondoso desde a década de 60 e cada vez cresce mais. E para os advogados que querem entrar, uma coisa que o Francisco Nazaré diz muito: condomínio é o único mercado que cresce sempre, porque é muito difícil de acabar, é muito difícil do condomínio ser extinto. Se ele tem problema, precisa do advogado. Se ele vai bem, é bom que tenha um advogado para continuar a ir bem. Sim. Né? Sensacional. Então, que talvez essa conversa nossa sirva como uma propaganda, vamos dizer assim, dessa necessidade, não nossa, mas dos advogados, dessa necessidade. Sim. E que nós possamos aí continuar sempre no meio, né? Podendo disseminar, discutir, trazer Porque o essas advogado informações. condominialista hoje não é aquele só que faz cobrança do inadimplente, De não. jeito nenhum, pelo É muito contrário. mais complexo. De jeito nenhum. Eu, inicialmente, gostaria de agradecer o Ação Jurídica pelo convite. É muito bom, assim, essa troca de informações é muito importante, né? Porque o que a gente adquire dentro do condomínio, além do conhecimento jurídico, o conhecimento de vida, né? Porque você lida com pessoas ali diferentes, culturas, e você acaba tendo um aprendizado muito grande, né? Então, assim, a importância do advogado de forma preventiva, né? Porque muitos condomínios, eles, como algumas empresas, entendem que pagar o advogado é jogar dinheiro fora. O único advogado que eles pagam com o maior prazer é o tributarista. Porque, às vezes, um parecer evita que ele pague algum tipo de... Né? Mas o advogado, dentro de um condomínio, desde que o síndico acione ele preventivamente, seja qual for o assunto que seja da esfera jurídica, a advocacia preventiva, você traz economia para o condomínio. Porque depois que contrata o advogado só para ele acionar na justiça ou ele defender o condomínio, já era. Custas de honorários, custas judiciais, que não são baratas. Então, assim, a advocacia preventiva, eu acho que, de uma forma geral, desde que não interfira na gestão do síndico, porque uma coisa é a parte administrativa e a outra parte
se a gente gosta da advocacia condominial, a gente tem que ficar dentro da área jurídica, que é o mais bonito. Eu adoro dar parecer. Sim, é muito bom. O condomínio, o síndico me liga, olha, eu preciso disso. E você vai estudar, você está aprendendo. A cada parecer é um condomínio, é um aprendizado. Então, assim, eu estou há 13 anos na advocacia condominial, gosto muito. Já condomínios aí que eu já falei para eles, vocês aqui, dentro de um município, vocês elegem um vereador. Sim, é verdade. Então, você está ali advogando para uma cidade. Exato. São pessoas ali tem condomínios que é uma cidade mesmo. É uma cidade. Culturas ali totalmente diferentes. Você vai trazer. E você, quando se impõe, né? E prova para eles que você está advogando para o CNPJ, a sua advocacia ali vai ser perpétua. Você voa ali, né? Entendeu? Verdade. Então, é basicamente isso. Agradecer aí os colegas que engrandeceram muito esse podcast. Sensacional, gente. A participação de vocês foi sensacional, brilhante. Antes de finalizar, eu gostaria só de agradecer aos demais patrocinadores, tá? Iniciando pelo escritório de advocacia Andréa Perazzoli, com mais de 20 anos de história, é referência nas ciências criminais, especializado em direito penal e econômico e tribunal de júri. Conheça mais em www.andreaperazzoliadvogados.adv.br. Também temos a Anacrim, não caminhe sozinho, venha para a Anacrim, a associação de advogados criminalistas que mais cresce no Brasil. Fortaleça sua carreira com apoio e networking. Saiba mais em www.anacrim.adv.br. Também temos a CBE Pejur. Especialize-se com uma pós-graduação na área jurídica em direito previdenciário, militar, trabalhista, imobiliário ou condominial. Também temos o último, Francisco Egito Advogados Associados, especialista em direito imobiliário e condominial, com uma equipe altamente qualificada para atender suas necessidades jurídicas. Sempre falo isso, eu sou suspeito para falar desse último, porque eu sou sócio dele. Mas muito obrigado, gente, pela audiência. Esse foi mais um podcast Ação Jurídica e espero vocês no próximo.